E não é que o Will Smith do nada deu um tabefe, um tapa na cara do Chris Rock ao vivo, pra todo mundo ver na cerimônia do Oscar. Do nada não, né? Teve lá uma piada bem questionável, sem graça, que Chris Rock fez sobre a saúde da esposa dele, a Jada Smith. Mas a gente já vai comentar sobre isso. A questão é, ele agiu com muita impulsividade. Foi um comportamento socialmente inadequado, né? Meio que inaceitável de certa forma. Será que existe alguma doença psiquiátrica que poderia estar por trás de um comportamento assim? Não estou dizendo que o Smith tem alguma doença psiquiátrica, hein? Não é isso que eu estou falando. São só ponderações aqui a título de curiosidade para você aí que se enxerga, né? Muito impulsivo, né, muito sangue quente, que às vezes pode ter algum problema comportamental por trás disso e não só simplesmente ser normal. Claro, hein, gente? Claro, quem nunca, né? Quem nunca agiu na impulsividade ali no calor do momento e fez uma coisa que depois se arrepende, né? Todos nós. Mas algumas pessoas acabam que isso acontece a todo momento ou de uma forma muito exuberante a ponto de ser um comportamento socialmente bem questionável, né? Como, por exemplo, o que aconteceu agora, por isso dessa discussão, desse bate-papo. Sou o Dr. Saulo, médico neurologista, bem-vindo ao canal Neurologia e Psiquiatria. Se não conhece, é super bem-vindo para seguir a gente aqui e não perder os vídeos super legais que tem toda semana. Bom, há quem defenda que piada tem limites e que o Will fez até que é justificável, já que a piada envolvia a saúde da esposa dele. Mas piada é piada, não é? Pois bem, mas há quem defenda também que nada justifique a agressividade, pois, recorrendo à agressividade, a pessoa ela perde totalmente a razão, ela perde totalmente os argumentos. Afinal, que modelo que o Smith estaria dando para os fãs e até mesmo para os filhos com esse comportamento, né, mostrando que as coisas se resolvem, né, no tapa e não na diplomacia, no diálogo. Mas a ideia aqui não é dar minha opinião, né? Não é essa a ideia. O que você acha? Me conta, né? Quem estava certo nessa história, quem é vítima, quem é vilão. Comenta aqui o que você acha, né? E a gente vai falar agora desse comportamento, né? E de uma questão comportamental que poderia estar envolvido, tá? Não tenho posição formada sobre o assunto na ideia do vídeo. Bom, todos passamos por momentos de raiva extrema, né? Onde o sangue sobe, ódio, e você acaba, né, reagindo com impulsividade algumas vezes, legais. Mas quando a reação é muito desproporcional ao que é ali culturalmente aceito, isso chama atenção. Então, nós temos, né, um mecanismo de controle comportamental, uma função cognitiva chamada inibição de impulso, controle de impulso, que é, né, um mecanismo que todos nós recorremos, senão ninguém teria filtro e todo mundo sairia fazendo o que quer por aí, né? Agredindo as pessoas verbalmente, fisicamente, né, a esmo, a torto e direito, e a gente vê que não é isso que acontece. Então, embora o sangue suba, a gente se segura, existe um breque ali comportamental que impede a gente de fazer loucuras, né, como por exemplo, dar um tapa em alguém ao vivo, né, numa cerimônia que está passando para todo mundo, por exemplo. Pois bem, algumas pessoas, elas têm um negócio que a gente chama, né, e os psiquiatras que estudam e que tratam esse tipo de fenômeno, chamado transtornos de controle de impulso. Aqui a gente tem, né, então, uma inadequação do comportamento em relação a esse filtro, a esse controle de impulsividade, a essa inibição de resposta, e aí a pessoa vai ter uma reação descontrolada, desproporcional. Normalmente, algo que a pessoa faz, né, ali no calor do momento, gera alívio e gera prazer no momento que ela faz, e na sequência, algum tempo depois, vem um sentimento muito grande de culpa, né, de angústia, de arrependimento. Bom, quem viu aí também, né, depois, mais tarde, o Smith chorou, né, ele, né, ficou bem envergonhado com toda a questão, né, pois bem, algo mais ou menos aí nesse sentido. Mas não dá para de forma alguma a gente afirmar que o Smith teria um transtorno desse, né, até porque bem sabemos que a vida das celebridades aí é bem velada, em especial no que se diz respeito aí à saúde mental, e como eu disse, tem pessoas que podem ter isso isoladamente, e não significa que tem uma doença psiquiátrica, pode ser simplesmente que ele estava num dia ruim, ou foi uma coisa isolada ali que nunca tinha acontecido com ele, que era fora do feitio, né? Provavelmente não saberemos ao certo. Mas chamou atenção, e a chamada do vídeo é isso, né? Se você se sente muito impulsivo, se você tem muita dificuldade de controlar os seus sentimentos, né, em momentos de cabeça quente, você acaba reagindo de formas que você não queria, se você agride verbalmente ou fisicamente as pessoas quando você não queria,
saiba que isso pode ser um problema e sim, você precisaria buscar ajuda. Ajuda de quem? Ajuda médica de um psiquiatra para fazer um check-up, porque se realmente existe uma doença por trás desse comportamento anormal, existem remédios para ajudar no manejo, no equilíbrio, né, na modulação do comportamento, e terapeutas cognitivos comportamentais, psicólogos, podem fazer um trabalho todo voltado para controle de impulsividade, controle de impulso, controle emocional mais adequado, para que você não tenha reações assim tão exuberantes. Então, todas umas estratégias, né, um conjunto de estratégias que os psicólogos vão desenvolvendo ao longo das sessões, com pessoas que têm essas dificuldades, para elas terem mais controle emocional, para agir com mais racional em momentos, né, de crise ali estressoras, né, momentos estressores. Pois bem, né, tem até uma síndrome, né, que é bem alegórica, né, e chama atenção dentro aí dos transtornos de controle de impulso, que é a síndrome do Hulk, né, que é o transtorno explosivo intermitente, onde a pessoa do nada, ela vira literalmente o Hulk, né, uma pessoa calma, pacata, do nada ela se transforma e fica super agressiva e depois volta, né, e vem todo o sentimento de culpa, arrependimento, que seria um exemplo bem alegórico. E aí, uma grande dica, tá? Tem vídeos aqui no canais da Maria Fernanda falando sobre a síndrome, o transtorno explosivo intermitente, a síndrome de Hulk, e falando aí também sobre impulsividade. Vale a pena dar uma olhadinha nas playlists se você quer se aprofundar, né, um pouquinho mais a respeito. Não saberemos provavelmente se o Smith tem algo nesse quesito, dessa monta, né, um transtorno, mas todos concordamos que foi bem estranha a reação dele, né? E de novo, comenta, né, o que você acha aqui. Foi de muito mau gosto a piada do Chris Rock ou não, né, por ele fazer stand-up, por ele ser comediante, ele tem essa licença poética. Foi muito esdrúxula a reação do Smith ou não? Você acha que tinha que resolver assim mesmo, dessa maneira? Comenta aqui pra gente saber e curte esse vídeo. Compartilha suas redes sociais, seu WhatsApp. Tem muita gente curiosa querendo saber sobre essa temática hoje, tá certo? Um abraço, pessoal!